Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui com mais uma aula de teologia. Hoje vamos dar continuidade à matéria de evangelismo. Vamos aprender nessa matéria, a aula de número 3, sobre o evangelismo em massa e o evangelismo pessoal. Você sabia que Jesus, ele usou essas duas formas? Você vê Jesus no evangelismo pessoal, quando ele vai conversar com a mulher samaritana. Ali é o evangelismo pessoal. Você vai ver também quando Jesus conversa com Nicodemos, um evangelismo pessoal. Você ainda vai ver quando Jesus conversa com Zaqueu, que diz: Zaqueu, desce. Ali é o evangelismo pessoal. Onde você vê mais? Você vai ver Jesus trabalhando com um homem rico. Jesus também ali, ele faz o evangelismo pessoal. Louvado seja Deus. Bom, agora vamos ver Jesus no evangelismo pessoal e em massa. Primeiro, em Samaria, João capítulo 4, versículo 40. Segundo, na Galileia, Mateus capítulo 4, versículo 23 e 25, próximo ao mar da Galileia, Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 4, no lugar deserto, Mateus capítulo 14, versículo 13 e 14, no além do Jordão, João capítulo 10, versículo 40 e 41, em Genezaré, Mateus capítulo 14, versículo 34 ao 36, em Jericó, a gente vê Lucas capítulo 18, versículo 35 e 37. Então você aqui vai ver Jesus fazendo o evangelismo, tanto pessoal como o evangelismo em massa. Meus irmãos, e ainda para continuar nessa matéria, eu coloquei aqui alguns pontos. Primeiro, o evangelismo massa. O que é o evangelismo em massa? Hoje, um evangelismo em massa, quando você chega em uma cruzada, organiza uma cruzada, você vai falar de Jesus, você vai pregar a palavra, você vai evangelizar, você está fazendo o evangelismo em massa, porque muitas pessoas estão sendo alcançadas por meio desse trabalho. O trabalho de uma cruzada em praça pública, isso é um evangelismo em massa. Agora, pessoal, o evangelismo pessoal. O que é o evangelismo pessoal? Vou dar um exemplo. Entra um discipulado. Chegou uma pessoa, aceitou Jesus. Aí a pessoa, o grupo que está trabalhando com o discipulado, vai lá na casa da pessoa e vai fazer esse trabalho. Então isso é o evangelismo pessoal. Uma pessoa aceitou Jesus, aí a pessoa vai acompanhando ele. Ou essa pessoa nem chegou ainda a aceitar Jesus, mas você está perto dele, você pode fazer esse evangelismo pessoal, falando de Jesus para uma pessoa só. Isso é o evangelismo pessoal. Outro ponto que eu destaquei aqui, Jesus e o evangelismo em massa. Jesus, ele sempre fez esse trabalho. E Jesus, ele sempre levava uma história. Ele usava o texto, o contexto, os acontecimentos, para quem estava ali sentado, ouvindo, pudesse entender a mensagem que ele estava pregando ou falando. Bom, então aqui que a gente entende o que é o evangelismo em massa e o que é o evangelismo pessoal. Vamos agora aprender o perfil do evangelista. Uma pessoa que colocou a sua vida na mão do Senhor para fazer evangelismo, precisa entender que não é de qualquer jeito. Eu não vou fazer o evangelismo porque eu quero estar ali infiltrada num grupo de missões. Eu não vou fazer o evangelismo porque eu acho bonito o povo me ver fazendo parte de um grupo de missões. Não, eu vou fazer evangelismo primeiro porque eu sei que é importante, porque fui alcançada. Então o evangelista, ele precisa primeiro ser alcançada por essa graça, por essa palavra. Ele precisa aceitar verdadeiramente Jesus.
para poder fazer a obra do Senhor, ganhar a alma, ele precisa ter a experiência própria, a experiência pessoal com Deus. E isso não é algo simples, não é algo bem profundo. Primeiro, uma pessoa, para ser o evangelista, para estar fazendo a obra do Senhor, para estar fazendo missões, ele precisa entender que essa palavra um dia ardeu no coração dele e ele foi transformado por essa palavra. Agora, não é uma pessoa que hoje está na igreja, faz o que quer, do jeito que quer, não respeita ninguém, não tem reverência, não tem uma vida de oração, não tem uma vida com Jesus. Ah, vou fazer evangelismo. O que você vai dizer quando chegar para uma pessoa que precisa de Jesus? Você vai ensinar o que para essa pessoa? Primeiro, o evangelista ele precisa ter essa consciência. Ele tem que ter uma experiência pessoal com Deus. E o que é a experiência pessoal com Deus? É ser transformado por essa palavra que agora eu estou falando, que é a palavra de Deus, que transforma. Então, se essa palavra entrou na minha vida, me transformou, hoje eu sou uma nova criatura, aí eu vou falar do poder, eu vou falar da transformação, eu vou falar agora de uma vida restaurada que teve por meio da palavra de Deus. Primeiro ponto, o evangelista, ele precisa ter experiência com Deus. Não teve experiência com Deus, não teve uma vida com Deus, irmão, fica difícil você sair para fazer o evangelismo. Um rebelde fazendo o que quer, do jeito que quer, entrando, saindo, sem compromisso, descompromissado. Como é que você vai fazer missão? Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai ganhar uma pessoa, conquistar uma pessoa para Jesus? Se tu ainda é um rebelde. Então, o primeiro ponto para um evangelista, ele precisa ter uma vida de experiência pessoal com Deus e ser transformado pelo poder dessa palavra. Segundo ponto, vida cristã. Em segundo lugar, o ganhador de alma deve ter uma vida cristã acima de qualquer suspeita. Ele precisa ser aquela pessoa que a gente olha de longe e diz, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, ama Jesus, vive para Jesus. Essa aqui é a vida cristã. Então, o evangelista, ele precisa primeiro ter experiência com Deus, segundo, ter uma vida cristã. Não é ter uma vida na igreja e outra fora, não. Porque tem gente que na igreja é uma coisa, mas quando sai você olha assim e diz, é essa da igreja? É esse? Não é isso não, não é quem tem vida dupla não. É uma vida cristã, mas uma vida onde quem você é na igreja, você é na rua. Quem você é no seu trabalho, você é na igreja. Não é uma pessoa que na igreja parece ser uma coisa e no trabalho ou na rua é outra coisa, não. Então, em segundo lugar, o evangelista, ele precisa ter uma vida cristã. Terceiro ponto, conhecimento. Né? Em terceiro lugar, o obreiro ou o evangelista, uma pessoa que vai fazer o evangelismo, ele precisa ter conhecimento. Então, o evangelismo pessoal deve estar fundamentado na fé, ter o conhecimento básico da Bíblia e saber do que crê. Irmãos, porque tem gente que quer fazer o evangelismo, mas não gosta de ler Bíblia. Tem gente que quer fazer missões, mas não gosta de estudar. Tem gente que até parece que faz, mas não faz com excelência. Por quê? Porque não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de ler, não gosta de ir a um curso, não gosta de nada. Aí vai fazer missões, vai querer falar algo que não conhece. Então, o perfil do evangelista, uma pessoa que vai fazer evangelismo pessoal ou evangelismo em massa, ele exige esses 3 pontos. Primeiro, ele precisa ter experiência pessoal com Deus, ser crente. Segundo, ele precisa ter uma vida cristã verdadeira, sem falsidade. Terceiro, ele precisa de conhecimento. Você só fala do que você conhece. Se você conhece a Deus, você vai falar de Deus.
Então, aqui está o perfil do evangelista. Então, a pessoa que vai fazer o evangelismo, ele precisa conhecer o Deus que ele serve. Agora, outro ponto para fechar essa aula. Ganhar alma é buscar os perdidos. Ganhar alma, conquistar a alma para o reino de Deus é buscar os perdidos. Falando por parábolas, no capítulo 15 de Lucas, Jesus compara o conjunto almas perdidas e ganhador de almas dessa forma. Primeiro, como uma ovelha perdida. Segundo, como uma moeda perdida. Terceiro, como o filho pródigo. Essas três passagens aqui, Jesus compara com a alma. É a ovelha perdida, a moeda que é a dracma e o filho pródigo. Então, o evangelista precisa saber que ganhar alma para Jesus é exatamente trazer de volta aquilo que havia perdido. Louvado seja Deus. Então, aqui está mais uma aula de evangelismo. Vou estar enviando todo o material e trabalhando alguns pontos desse em particular e vou estar enviando para você, aluno da ITADESP, Instituto de Teologia das Assembleias de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.